Deu certo? Tá compartilhado? Sim, Sim. dá para ver sim. Alguma questão antes da gente continuar? Kátia, Oi. eu partilhei lá no grupo agora um trabalho que a gente fez uns anos atrás, eu e mais duas alunas, e a Hum. gente fez um trabalho de campo em que tivemos nós três ativos, né, lá em Quaba, e levantamos a herpetofauna de lá, incluindo os anfíbios. Aí eu Ah, joguei que lá, legal. depois se tiver tempo de avaliar, eu joguei um pôster, eu vou jogar também um artigo proveniente. De repente ajuda um pouco mais, porque de toda forma é uma área nossa, né, da faculdade veterinária. Enfim, só uma contribuição. Ah, que bom, obrigada. Eu vou olhar. Então, continuando, a gente tem as alterações climáticas que também podem afetar de sobremaneira esses animais, seja o aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, né? Então a gente tem questão da UV, né? Alguns problemas nos anfíbios, e eles às vezes são muito dependentes de microambientes, né? Então, se você tirar algumas árvores dali, se você remove macrófitas, né, que são aquelas plantas aquáticas, já pode alterar o sistema de forma que impacte essas populações. E a gente tem as doenças infecciosas. Então, a que a gente vai falar hoje é a quitridiomicosi. Em vida livre, a gente tem essas principais, a quitridiomicosi, a hanavirose e esses trematoides, né? Mas não tem relato aqui no Brasil que causam malformações. E a quitridiomicosi é considerada a enfermidade mais importante que afeta os vertebrados, né? A enfermidade que mais causou mortalidade nos vertebrados, né? E ela é uma enfermidade micótica. E faz tempo que eu tenho esse slide assim, esse desenho, eu fiquei pensando nele, eu acho que a gente está meio se sentindo assim, eu estou meio me sentindo assim agora com o coronavírus, não sei se vocês estão também, mas assim, é uma pandemia deles também, mas que agora a gente está sentindo na pele meio que eu não tinha olhado essa figura da forma que eu estou vendo agora, enfim. Mas a quitridiomicosi causou declínio de diversas populações de anfíbios, né? O fungo responsável é o Batrachoquítrio dendrobatides. É um nome bastante complicado da gente falar, então a gente acaba chamando de BD, né? Então eu vou falar BD, que fica mais fácil. E ele foi o primeiro quitrídeo a cometer vertebrado, porque esse fungo ele estava ali presente em populações de invertebrados no ambiente, mas esse é um primeiro o quitrídeo é descrito a cometer os vertebrados, né? Depois a gente tem o bessal, que é o das salamandras, que, que vem compor junto, né? Então, qual que é a história da quitridiomicosi? O que se acha é que a epidemia, né, que depois tornou a pandemia, começou na década de 70, mas ela só foi observada pela comunidade científica mais tarde, lá pela década de 80, né? Então, como que foi a história? Em áreas conservadas, né? Não eram nem áreas degradadas, eram em reservas da América Central e da América e da Austrália, começaram a ter mortalidade de animais, de anfíbios. Então, assim, eram reservas, não tinha aparentemente um impacto visível ali das populações humanas. Os animais, populações começaram a sumir ou a diminuir, né? Então a gente tem algumas escalas temporais e aí a gente consegue perceber que essa enfermidade tem como se fosse uma característica de uma doença introduzida, né? Por isso que se a gente olhar o coronavírus agora, a Covid, ela começou ali na China e aí a gente vai vendo, né? Conforme o tempo vai passando, claro que numa escala muito mais rápida, a doença vai se alastrando, né? Então a gente vê essa característica de uma doença introduzida. Então a gente vê 74 algumas mortalidades no México, e aí 80 Guatemala, 87 a gente já tem na Costa Rica, 93 já vai passando para, eu não sei exatamente qual país que é, mas enfim, chega no Panamá em 2004.
Então, a gente tem esse espalhamento, né, temporal, espaço-temporal. Então, ó, os anfíbios, né, quando chegava nas áreas, né, declinou de 4 a 6 meses, 50% das espécies extirpadas, né, sobrando 20%. Né? Então, conforme foi vindo em ondas, assim, tanto é que fizeram alguns trabalhos onde eles iam tentando resgatar o que encontrava pela frente, porque do jeito que a doença vinha, ela ia limpando, matando diversas espécies, né, diminuindo as populações. E aí, nessa mesma época, no zoológico de Washington, Smithsonian, eles conseguiram descrever esse organismo em um dendrobates, em uma coleção de dendrobates que eles tinham lá. Então, os animais vieram a óbito, eles fizeram o estudo patológico, eram animais de cativeiro, né? Já se achava que era uma doença fúngica que causava essa mortalidade em vida livre, porque já haviam sido feitos alguns estudos, mas quem conseguiu mesmo descrever a espécie foi nesse zoológico, animais de cativeiro, né? Então, esse foi o grupo, né? A Joyce Lancor, eu coloquei ela aqui porque eu achei muito interessante a história dela, porque ela foi eu acho que ela já tinha formação em biologia, mas ela largou a vida dela para cuidar da família, né? Então ela foi ser mãe, foi ser dona de casa. E aí depois que ela criou os filhos, que eles saíram de casa, ela voltou para a academia e foi pesquisar esses fungos, né, os quitrídeos. E aí, por um acaso do destino, assim, aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, ela era a única pessoa que trabalhava com esses organismos, né? Então ela foi referência, e a referência até hoje, está super nativa, produz muito, viaja o mundo inteiro. É muito aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, né? Com a idade que ela tem, ela conseguiu desenvolver uma carreira bem promissora e uma pessoa muito humilde, muito simpática, né? E esse é o Alan, que também foi um dos que descreveu, e ele até hoje trabalha com anfíbios também, né? Ele não consegue viver só do trabalho com anfíbios, mas é um dos melhores patologistas que trabalha com anfíbios, é referência na área. E uma das espécies extintas que, provavelmente por causa do fungo, foi essa Reubatrachus silus, da Austrália. Então, é uma espécie muito interessante. Vocês conseguem ver que tem um filhotinho na boca? Como que ele faz? Esse animal faz uma ovopostura, depois ele ingere os ovos e toda a fisiologia ali do estômago para e os ovos se desenvolvem ali dentro, né? Os animal. Então, você imagina o potencial de estudo que não teria uma espécie dela. Como que esse animal consegue parar todo o funcionamento do estômago para os ovos, os filhotes se desenvolverem ali. E então, depois, quando eles já estavam formados, eles saem, né, da boca do animal. É perdido, a gente não sabe, já era. Mas um exemplo de uma das diversas espécies que foram extintas por causa do BD. E agora a questão, como é esse BD? Né? Então, tem diversos trabalhos e isso muda a toda hora. Então, não, o BD saiu da África do Sul. Não, o BD saiu do Japão. O BD saiu dos Estados Unidos. Já teve até que saiu do Brasil também. O BD saiu do Brasil. Mas cada hora tem uma teoria, porque quando esses animais começaram a morrer, eles eram animais de altas altitudes. Então, tinha-se duas hipóteses. Uma, que a temperatura estava mudando e estava chegando num ideal onde esse organismo conseguia se reproduzir mais, se dar melhor. Então, ele estava infectando os anfíbios. E a outra hipótese era que uma doença introduzida. Né? Se trabalhou com isso por muito tempo, até descobrir que, na verdade, era uma doença introduzida. E aí, a partir de então, saber quais são a diversidade, né? Quais são as variantes desse fungo. Então, a gente tem esse BD-GPL, que é uma cepa global, que é a mais patogênica que tem. Então, essa é a que mais mata bicho, que foi introduzida em diversos lugares, né? E que eles acham que foi combinação de alguns desses BDs que acabaram dando essa cepa global,
A gente tem uma da África do Sul, que é a BD Cape, uma europeia, CH, a gente tem uma cepa endêmica do Brasil, que é a brasileira, e agora a gente tem uma cepa, essa Ásia 1, que é coreana, que é de onde eles acham que surgiu eu ia falar coronavírus, o BD. Mas eles encontraram lá também essa cepa Ásia 2 na Coreia, de uma rantora introduzida na década de 30, e que ele é muito semelhante ao BD do Brasil. Então eles até juntaram assim, tá? BD Brasil e BD Ásia 2, né? Mas o que se tem de trabalho de análise genética de milhares de amostras até agora, né? Que provavelmente foi esse BD Ásia 1, né? Que ele saiu do leste asiático ali e passando para o mundo, né? Então, dos que foram pesquisados aqui, a gente vê que na América do Norte a gente tem essa global, que no Brasil a gente tem a BD Ásia 2 e a Brasil, junto com a global. Na Europa a gente tem a Cape e a global também. Aqui na Ásia a gente tem a Ásia 1, Ásia 2 e a global. Então a gente pode ver que na Austrália a gente tem a global, que é a mais patogênica e que a gente encontra em todos os continentes, né? Então a hipótese aceita agora, que é o trabalho que pegou o maior número de amostras, é esse, de 2018. Então a teoria agora que está valendo, que pode mudar, é a que saiu da Ásia, né? E que saiu na década de 30, com a questão da comercialização dos anfíbios, mas não ficou claro nesse trabalho onde que como que a Rantoro entra nisso. Mas eles já importavam Rantoro também na Ásia, né? Então só não ficou muito claro nesse trabalho qual a Rantoro, mas se sabe que a Rantoro é uma das grandes espécies que disseminam o BD, né? E principalmente essa variante global, né? Então, o que eu estava falando, emergência do patógeno no século XXI, expansão com o comércio no mundo, e o leste asiático seria a origem dos infectos anfíbios no mundo, né? Não sabem explicar ainda muito como essa relação desse BD Brasil com esse Ásia 2, que é praticamente o mesmo, né? Tanto é que eles aqui, ó, colocaram juntos, tá vendo? Mas a hipótese aceita agora é essa, né? Então, é uma doença que assim, tem conhecimento sendo produzido o tempo todo, né? E muda muito rápido. Não tão rápido quanto o corona, né? Que alguns minutos já fazem toda a diferença, mas sempre tem coisas saindo e mudando. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Alguma dúvida? Não? No Brasil, então, a gente tem o primeiro trabalho, desculpa, faltou o ano aqui, é da Ana Carnaval, de 2006. O que ela fez? Ela coletou amostras de espécies de museu, né? Então, espécies que já estavam guardadas no museu, ela fez o histopatológico da pele, e de 96 animais pesquisados na Mata Atlântica, ela encontrou 6 positivos. Então, ela utilizou a pele da região pélvica, que a gente vai ver que é onde está mais propenso a ter o fungo, e analisou animais desde com uma série bem anterior, né? Mas que ela encontrou positivo a partir de 1981. Então, esses são os animais positivos que ela encontrou com uma distribuição na Mata Atlântica. E aí tem uma questão. Os girinos, eles não costumam morrer de BD, ao contrário do ranavírus, né? O ranavírus, ele mata principalmente girinos. A gente vai ver isso no outro dia, mas a quitridiomicosi não. Então, qual foi a ideia desse grupo? É o grupo da Unicamp, que é o grupo mais forte, né, do professor Felipe Toledo. Não sei se você conhece, sabe? É o grupo mais forte que trabalha com BD aqui no Brasil. Eles resolveram, então, pesquisar girino. Assim, já que os adultos podem ter morrido, eles foram no museu, levantaram girinos para tentar pesquisar o aparelho bucal, porque nos girinos as alterações ocorrem no aparelho bucal, que é onde tem queratina. O girino só tem queratina nesse lugar.
E aí, então, eles fizeram uma ampla pesquisa de mais de 30 mil anfíbios em diversas coleções, diversos museus do país. E eles conseguiram essa distribuição, né? Então, são as amostras, e as vermelhinhas são as amostras positivas, onde foram encontrados girinos positivos. Esse trabalho tem uma questão que, por exemplo, o BD ele pode dar alteração na boca desses animais, mas tem outras coisas que também pode alterar, né? Então, se você não faz um estudo patológico ali, mas que é difícil porque é espécime de museu, que no geral é conservado em álcool 70, e para o estudo patológico você perde, e para um PCR também você não consegue que tenham bons resultados, você perde essa questão, né, de confirmar, mas, enfim, eles levaram em consideração. E aí eles conseguiram a mapear, né, onde tem maior concentração desses animais positivos, né? Então aqui você tem mais perto. Oi? Nos girinos, eles chegam a ficar maiores, né? Eles ficam, atrasa o desenvolvimento, a metamorfose, né? Eles ficam girino por mais tempo, alguma coisa assim, não é? Depende da espécie. Ah, sim. Pode ter perda de peso também. Então, assim, tem muita espécie que não se sabe, tem espécies que não acontece nada, e tem as espécies que pode realmente acontecer isso que você falou. Mas que se você olhar macroscopicamente, você consegue ver essas alterações nos discos orais, né? Que, na Uhum. verdade, o ideal seria ser confirmado por algum outro exame. Mas eu acho super válido esse trabalho, assim, porque você imagina, uma pessoa que viu 30 mil girinos, no mínimo, aparelho de bucal de 30 mil girinos, estava pegando um olhar, né? Mas assim, a gente nunca vai poder afirmar 100%, É, né? também Então, o BD, ele acaba, a quitridimicose, ela acaba, a letalidade dela grande para os anfíbios, acaba sendo a hiperqueratose que ela causa ou é alguma outra, qual é o principal fator de letalidade? então, eu vou falar como que elas matam, você está perguntando? Como Isso. que ele acaba interferindo na pele, né, causando hiperplasia, hiperkeratose, a gente vai falar isso lá na frente, e aí você tem um problema de osmolaridade de absorção de eletrólitos, de balanço de eletrólitos. E aí, então, o animal acaba morrendo de uma parada cardíaca, né? Essa é a hipótese mais aceita agora, né? Então, você tem um desbalanço de cálcio, potássio, cloro também, e aí o coração acaba não funcionando direito, por causa daquelas bombas, né? E você tem uma parada cardíaca. E aí, como o Então, girino tem uma fisiologia diferente, ele é menos letal para os girinos, né? sim, porque acaba pegando o Ah, sim. aparelho bucal, né? Uhum. Se a deformidade for muito grande, realmente o animal pode virar óbito, não conseguir se alimentar. É, Mas se não for, é só ali que vai atingir, porque ele não tem queratina no resto do corpo. O BD só vai onde tem queratina, né? sim, sim. Então, por isso que para os anfíbios o impacto é bem menor. Ah, sim, E eles legal, tiveram essa legal. sacada, então, de estudar os anfíbios, que eu achei bem legal, porque tem relatos de diminuição de população de anfíbios no Brasil na década de 80, 70, 80, mas aí, já que teve essa diminuição populacional, você não vai ter espécimes, né, ali para estudar, porque pode ser que os animais tenham sumido, não conseguiram coletar, né? E os girinos não. Então, eu achei que foi uma sacada bem legal. Só que uma crítica que eu faria, né, a gente sempre tem que ler os trabalhos com um olhar crítico, seria isso, que você realmente não pode confirmar com 100%. É muito provável, mas não 100%, né? Tanto é que esse trabalho, ele está no formato de tese, não foi publicado ainda. Eu não sei se ele não foi publicado porque não aceitaram ou se porque estão enrolado mesmo. Então, tem uma questão metodológica aí que eu não sei. Mas eu acho que em parte, dá para confiar nos resultados, sim. Então, aqui a gente tem, quanto mais escuro, mais BD foi encontrado nesses girinos, né? Então, a gente vê bastante aqui na região da Mata Atlântica, ali na Bahia, né? São regiões mais altas, onde tem uma mortalidade maior desses animais. E aí, aqui a gente percebe que deixa eu lembrar como é que é. Aqui você tem a variação da... Deixa eu saber que número de clínicas... Quanto de espécies que declinaram. Então, você está vendo aqui um pico que começa no final da década de 70, ali 80, né? Então, você tem esse pico de extinções de espécies,
e que é quando eles começam também a observar uma maior quantidade de deformidades nos discos orais dos animais. Né? Então, aqui, de 31 a 52, que eles vão observando, né, de coleta de girinos, e aqui vão aparecendo os animais positivos, tá vendo? De 95 a 2015. Né? E a nossa grande questão aqui, que, por exemplo, no espécime de museu que você não consegue diferenciar, é qual cepa que é, se é a brasileira, a Brasil, ou se é a pandêmica, né? Porque a pandêmica ela é muito mais patogênica do que a brasileira, né? A nossa cepa endêmica daqui. A gente tem um trabalho também, porque achava-se que não ia ter PD na Amazônia por causa da questão da temperatura, né? E esses organismos, assim, a temperatura ideal de cultura dele, 23 graus, mais ou menos, mas ele aguenta temperaturas mais baixas. Então, se achava que na Amazônia não ia ter os animais positivos. Questão da temperatura, né? E esse trabalho também eles levantaram com os animais de museu. Então, você consegue ver as localidades que foram amostradas, animais que tinham animais coletados, e aqui, em vermelho, são os animais positivos, né? Então você tem uma descrição, inclusive, tem uma descrição bem antiga, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não sei se é da década de 30 de BD na Amazônia. Aqui, ó, tá vendo? Um positivo aqui, de 1915 a 1939, foi o primeiro relato na Amazônia. Então, assim, tá lá há bastante tempo, né? A gente só não consegue saber qual cepa que era. E esse daqui, baseado nesses trabalhos e num trabalho de projeção, modelagem, de quais são os lugares onde o fungo teria uma maior chance de se desenvolver, a gente vê que na Amazônia, por esses modelos, não teria muito, né? A gente tem uma Mata Atlântica aqui, com alto risco, né? Mas a Amazônia Legal tá aqui nessa região, você não tem. Tem algumas áreas aqui um pouco mais. Mas a Amazônia é muito heterogênea, né? Enfim, mas tinha uns animais positivos lá. Então, falar um pouquinho alguma pergunta? Posso continuar? Eu não consigo ver vocês aqui, deixa eu botar aqui. Então, em relação a patologia, a patogenesia dessa enfermidade. Então, como a gente está falando, os anfíbios, no geral, existem outros modos outras formas reprodutivas, mas no geral, eles botam os ovos, tem o girino, que depois sofre uma metamorfose, né? Ele vai se transformando e se transforma no adulto. Então, a gente tem um jovem, né? Um filhote muito diferente de um adulto. Ele sofre uma metamorfose completa. E isso, como eu estava conversando, já estava falando com vocês, isso vai mudar também da forma que a doença se apresenta. Então, você tem epitélios queratinizados no girino, você vai ter só no aparelho bucal, na região da boca, e nos adultos, né, você vai ter em toda a região da pele. Então, isso aqui, para a gente ter ideia do que é o aparelho bucal de um anfíbio, para quem nunca viu, isso aqui são os animais normais, né? Então, você tem esse material como se fosse ciliar enegrecido, e aí você vai tendo diversos tipos de alteração, né? O BD pode causar desde alterações mais discretas, não sei se vocês conseguem ver, tem um pouquinho de perda dos cílios. Aqui você já começa a ter uma rarefação maior, até alterações bem expressivas. O BD, Né? então, Então, ele se alimenta, por assim dizer, da queratina? sim, ele Sim. acaba causando alteração na queratina, e aí pode ter infecção secundária, ou mesmo essa Uhum. queratina vai se perdendo, né? E aí a hiperqueratose é o corpo respondendo, produzindo mais. Seria isso? A pele acaba não mudando também, porque não tem uma resposta inflamatória. Uhum. O mais doido dessa doença é que ela não tem uma resposta inflamatória, a não ser que tenha uma infecção bacteriana, um outro fungo secundário. Aí você vai ter, mas se não, não tem nada, porque ele fica bem ali, o organismo não reconhece, mas aí o animal vai tendo a dificuldade de trocar a pele, porque os anfíbios também, né, trocam pele, só que não são como por exemplo, as serpentes, que saem assim, aquela pele como se fosse desvestindo uma roupa, né? Eles vão perdendo pedacinhos e aí eles acabam ficando presos ali.
né? E uma reação de produção também, mas não tem célula inflamatória. E aqui no caso nos casos de irinos tem uma perda expressiva, né? Então esse daqui é uma pele de anfíbio, um histopatológico de uma pele. Então isso daqui, ó, ele tem uma camadinha de queratina, tá vendo? Então, vocês imaginarem o quanto esse animal é sensível, né? Alterações do ambiente, a serem manipulados, eles são muito sensíveis. Olha isso aqui, a desidratar, né? É uma camadinha de queratina. Então, isso é uma pele normal, né? E essa pele tem diversas funções, respiração, hidratação, né? Então, por exemplo, se a gente vai hidratar um anfíbio, se ele precisa se hidratar, não vai ser pela via oral, né? A maior parte da absorção é pelo corpo do animal. Osmorregulação também, né? Ele vai fazendo essa absorção de água conforme ele precisa de mais ou menos água, juntamente com o rim e com a bexiga, né? Eles têm uma bexiga que funciona mais como reservatório de água e também funciona como termorregulação, né? Então, qual que é? Claro que todos os órgãos são importantes, mas o que é mais importante no anfíbio? Qual que é um órgão de choque, que se a gente fosse falar? Pele, né? Se você tem qualquer problema na pele, aquele animal provavelmente vai ser bem impactado. Kátia, Oi. é legal também a gente, por isso, às vezes o conhecimento da anatomia, biologia, fisiologia é legal, né? Porque, por exemplo, no caso dos sapos, a pele costuma ser mais seca e rugosa, né? No caso das pererecas, é uma pele lisa, úmida, né? Das rãs também tem essa característica. Então, dentro dos anfíbios, existe bastante diferença na constituição da pele entre, por exemplo, um sapo e uma rã, ou um sapo e uma perereca. Então, no caso aqui, nós estamos falando da rã, né? Mas é legal fazer essa pontuação, né? Porque os sapos, por exemplo, têm a pele seca e rugosa, né? É o sapo adulto, né? Só ponderando. E É, aí, desculpa, pode é falar. que eu ia perguntar mais ou menos isso, né? Eu vi que também essa doença também ela vem a matar sapos, mas é menos comum, né? É o que eu ia perguntar. Eu não sei te dizer exatamente quais são as espécies mais suscetíveis ou não, mas não sei, eu teria que pesquisar. Eu não vou chutar porque eu posso ter tanta diversidade, tanta Ah, diferença. não, claro, não, beleza. É, mas, mas tem outras formas de proteção, então, né? Então você tem os peptídeos da pele que ajudam também a controlar a população bacteriana, você tem as glândulas. Então, tudo isso influencia na resposta que o animal vai ter ao BD. Mas eu vou procurar essa informação, assim eu não consigo te dizer. Não vou chutar, porque esses bichos sempre têm exceção, sempre tem. E esses animais, né, é, costumam ter um lugar que tem uma maior absorção de água, que eles chamam de drinking patch. Como é que chama em português, sabe? Tem um nome isso em português específico, que eles chamam de drinking patch, que é essa região onde tem uma absorção maior de água? Você Não, sabe se tem esse... não, não conheço em português a tradução, não. Eu também não. Enfim. Então, aqui é uma região que tem uma absorção maior, tem uma maior quantidade de vasos sanguíneos, e aí então consegue absorver mais água. Então, às vezes, ele tem uma mudança, né, os animais mais terrestres, de postura, que ele se agacha mais, encosta mais essa parte, e aí ele pode, de repente, absorver mais água se for necessário, né? Então, ele vai mudando a postura conforme ele vai querendo regular também essas questões. Então, aqui a gente tem uma pele infectada com BD, né? No histopatológico, a partir do momento que você começou a ver alguns, é muito fácil, né? Então, isso daqui, ó, que você tem uma forma mais imatura, mas a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, né, ele se apresenta dessa forma, né? Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, né? Então, aqui do fungo ele solta esses talos aqui, que são essas projeções, que é por onde, né? Isso aqui é um zoosporângio e os zoósporos vão sair por aqui, né? Então, existem essas projeções. Então, Professora, aqui... Oi. essa doença ela tem um alto índice de mortalidade?
Depende da espécie. Tem algumas espécies que ela levou à extinção, acabou com a espécie, né? E tem outras que, por exemplo, a rã-touro, que não faz nada. Então depende muito da espécie. E aí exatamente o que faz uma espécie ser resistente ou não, aí tem diversas teorias, pode ser imunidade, pode ser o que tem ali na pele de defesa daquele animal, polipeptídeo, enfim. Eles ainda não sabem muito, assim. Mas algumas espécies estão extintas, assim. E, por exemplo, tem umas espécies bem ameaçadas que eles resolveram levar para o cativeiro para não perder elas completamente. Mas aí como é que você faz? Se você solta naquele ambiente o quitrídeo está ali, não vai adiantar porque vai morrer, né? Então a gente fica com uma questão bem delicada, assim, que algumas espécies pode ser que não consigam voltar, né, por um tempo, para o ambiente de onde elas vieram, né, e que a extinção acabe acontecendo mesmo. Então aqui a gente tem... Professora, Oi. Como é que se transmite? É contato direto com o fungo? Esse fungo sobrevive na natureza de alguma forma? Ou é só em animais mesmo? Não, a transmissão... mais para frente. A transmissão, ele sobrevive no meio ambiente por algum tempo. Depende muito das condições do ambiente, né? Mas pelo menos 7 dias pode sobreviver, dependendo das condições. E aí pode ser transmitido direto, de um animal para o outro ou no ambiente. Então, esses hóspedes, eles ficam livres ali no ambiente, eles são flagelados, a gente vai ver. E aí, quando encontrar um outro anfíbio, ele vai, né? Então, pode passar de um animal para o outro pelo ambiente. E eu ia falar alguma coisa quando você perguntou isso. E aí tem muito interessante, assim, uns trabalhos mostrando em alguns lagos onde tem zooplânctons, que os zooplânctons, né, outros organismos, micro-organismos que tem nessas regiões, eles acabam se alimentando dos hóspedes do BD, e aí a infecção é menor nesses lugares, né? Mas isso não acontece em todo lugar, mas o ambiente pode interferir se mantém mais tempo ou não, e o quanto tem, né, de organismo ali vivo também. Então, uma coisa para vocês guardarem, que é patognomônica de um BD, vocês estão vendo essa setinha aqui, ó, nessa setinha, que ele tem uma divisãozinha, assim? Então, em anfíbios, quando vocês virem, né, esses espaços baculados, aqui já não tem mais, né, os hóspedes já saíram, mas essas septações aqui, você praticamente, às vezes aparece uma septação nesse sentido também, você pode fechar como BD. Então, o diagnóstico não precisa de mais coisa além do patológico, você consegue fechar o diagnóstico. Né? Aqui você tem aquele talo que eu falei, que é por onde saem os osporangios, né? E as septações que são patognomônicas dele. Então, não é uma doença a partir do momento que você aprende. Claro que quanto menos infectado tiver o animal, mais difícil. Pode ser mais difícil, né? Mas é muito fácil de você diagnosticar depois. E como eu estava falando, ele pode causar hiperplasia, hiperkeratose, infecções bacterianas secundárias e ter uma ausência de resposta inflamatória, a não ser que tenha uma infecção bacteriana secundária. E como que esse animal vem a óbito, né? Essas alterações que acontecem na epiderme do animal, redução da osmolaridade do plasma, diminuição, né, do cálcio, do potássio, do cloro, deterioração da função cardíaca, elétrica do coração e uma parada cardíaca. Antes não se sabia se ele tinha alguma, quando ele começou a aparecer, alguma toxicidade para o animal, tal, mas depois que se viu não, que provavelmente essa questão que ele interfere nesse balanço eletrolítico e acaba levando a uma parada cardíaca e morte dos animais. Né? Então a transmissão são esses hóspedes flagelados, contato direto, como a gente já falou, ou com a água ou substratos contaminados. Então aí você tem, né, um animal de estar se desenvolvendo e aí você tem os osporângios, onde os ósporos são eliminados, né, depois que ele se desenvolve na pele do animal e aí ele vai para o ambiente e ele acaba se transformando, né, e aí infecta outro animal, né, ou essa passagem pode ser mais próxima, mais rápida também, né. Temperatura crítica 23 graus Celsius. Então, aqui você tem os zoósporos que não precisam de um substrato, né, que não precisam da queratina, então eles estão livres no ambiente,
E aí toda essa parte você já tem ela acontecendo no vertebrado, né? Na epiderme, que são os esporângios, né? E o desenvolvimento deles. Então você tem uma forma em vida livre e outra que é dependente. E os sinais clínicos? Pode não ter nenhum, o animal simplesmente não apresenta nada, o animal simplesmente pode aparecer morto. Então você vai dos extremos, assim, dependendo da espécie, né? E eu acredito da cepa que está circulando, né? Como essa cepa global aí, ela acaba tendo uma mortalidade maior. Mas você pode ter eritema, né? Que é uma vermelhidão da pele, problemas de troca de pele, letargia, perda de reflexos, anorexia, né? Então aqui se a gente tem um animal acometido, você consegue ver essas áreas mais escuras assim, tá vendo? Eritema com lesões, pele retida. Então esse animal está bem afetado pelo BD, né? Isso aqui é o eritema. Você consegue ver a pele bem avermelhada. Então aqui é um animal normal, aqui é a pele que ele troca, e aqui é um animal que tem alterações de postura também. Você vê se o animal não consegue se manter na sua postura normal. Eritema, tá vendo? Aqui é um eritema mais discreto do que aquele da foto anterior, e uma muda de pele bem desigual, não completa, né? A pele acaba ficando retida. E outros animais que simplesmente é isso. Você vai para o campo e encontra os bichos mortos, né? Muito rápido. Isso aqui é um trabalho que foi feito mostrando que a rã touro, né, resiste à infecção mesmo pelas cepas mais patogênicas, né? Então, é um animal que realmente pode ser uma fonte de infecção para outras espécies e para outros locais, conforme ela vai sendo transportada. O diagnóstico, então, histológico, que pode ser feito com HE, o raspado de pele, microbiológico, isolamento e cultura. A gente tem uma questão aqui com a cultura que é muito difícil, é muito fácil de contaminar essa cultura, mas o pessoal da Unicamp já pegou o jeito, eles conseguem cultivar super bem. E o que é mais utilizado, que é o PCR e o RT-PCR, que é mais sensível ainda. Né? Então, aqui você acaba tendo que ter acesso, né? No caso do HE, a um animal morto. Um raspado de pele você até pode fazer num animal vivo, mas esse raspado ou no morto depende muito da quantidade que você tem do fungo ali. Se você tiver muito pouco, é difícil você conseguir identificar. Né? E o molecular, o ideal é o RT-PCR, né? Que a gente vai mostrar, você faz um swab e o RT consegue pegar um número bem pequeno de organismos, né? Então aqui você tem na histologia, olha quantas camadas aqui de queratina que estão retidas nesse animal, tá vendo? Cheio, ó, cheio do BD. Isso daí E aí seria você, hiperqueratose? sim, e aí você consegue imaginar o quanto ele interfere nas funções da pele, todas aquelas funções, tá vendo? São várias camadas. Vocês conseguem ver? É muito fácil, olha. Aqui. Isso aqui é num girino, né? Aqueles discos orais, os girinos, no histopatológico, eles se apresentam dessa forma.